finalizar a nossa disciplina Educação e Direitos Humanos. Estamos indo para a nossa parte 3 e vamos fazer toda a explicação desse contexto educacional, desse processo educacional, para saber e salientar sobre os direitos do homem dentro dos processos educacionais. Bem, a educação em direitos humanos, falando do seu espaço de enfrentamento, onde a gente engloba todo esse processo de educação, né, dentro de um ambiente. A educação em direitos humanos, ela tem como prioridade informar, formar e transformar, modificando o quê? Valores e promovendo novos olhares para o mundo, né? Então, quando a gente fala desse processo educacional, desse direito que nós temos à educação, nós falamos basicamente do homem entender que é um direito dele. Dentro da educação, tanto local, como ele tem um olhar direto para o mundo. Esse pensamento, essa conversão de ideias, é transformada para a gente entender também nosso direito fora, tá? Não só em local. São grandes os desafios, isso a gente sabe, diante de graves problemas que a gente tem no mundo, e a gente precisa enfrentar na busca de quê? De um futuro melhor para nós mesmos, para nós seres humanos. É preciso que a gente entenda que a educação ela é como um processo global, ou seja, eu não posso pensar só no meu momento, no meu processo educacional aqui, na minha região, na minha cidade. Eu tenho que pensar no processo educacional para o mundo todo, né? Que é um processo de conscientização e de reconstrução da sociedade. Então, não adianta eu pensar, minha educação tá boa, eu tenho uma escola boa, eu tenho professores maravilhosos, e não pensar em uma sociedade em geral. Então, esse processo de educação em direitos humanos não é só o meu direito, mas sim o direito de todos dentro de uma nacionalidade, dentro de um globo, né? Dentro de uma nação. A educação em direitos humanos, ela busca o quê? A promoção e a defesa dos direitos do homem humano, com o objetivo do que? Da prática cotidiana, do que eu faço todos os dias, propondo uma inovação pedagógica, que é a nossa base da educação. Os direitos humanos, ele deve fazer parte de todo o conjunto do sistema educacional. Todas as disciplinas devem ter como base as perspectivas do direito humano, o direito do homem para cada disciplina. Aquela escola, tão bem organizada ao longo de mais de 2 séculos, já não responde às necessidades do mundo. Então, o mundo ele vive em constante mudança, e assim como o mundo vive em constante mudança, nós devemos também fazer e salientar essas mudanças em direcionamento à educação, porque o mundo está mudando. A escola, ela deverá divulgar um novo movimento de quê? De que a nossa história é de nossa responsabilidade. Então, nós é que construímos a nossa história dentro de uma sociedade. E a nossa história está em constante modificação. Se a história está em constante modificação, tem o interesse do homem. Se tem o interesse do homem, o homem tem interesse do conhecimento. E o conhecimento está pautado na educação. O novo conceito de educação que nós temos é que inclui o seu caráter emancipatório, né? De emancipar mesmo o seu processo de ensino e aprendizagem, já que se encontra num contexto globalizado de mundo sobre a informação e o conhecimento do mundo. A gente deve procurar ver que a educação ela vai incentivar a solidariedade entre os povos, né? Esse conceito de cidadania, esse conceito de homem para o mundo, promover a participação efetiva e programar políticas públicas, que são fundamentais para que a gente possa realizar a nossa educação dentro de um parâmetro educacional, dentro de uma contextualização educacional. Também é necessário uma mobilização no sentido de conscientização da sociedade sobre essa importância da educação como instrumento fundamental, que é o que a gente mais bateu aqui, no processo de conscientização, de conhecimento e sensibilização sobre esses problemas que tem no mundo, que principalmente no Brasil o problema maior é o nosso processo educacional mesmo. E na participação de solucionar problemas, né,
dessa cultura dentro dessa cultura mesmo. E fazer com que esse processo de educação seja um papel transformador na vida do ser humano. A ação educativa em direitos humanos, ela é uma ação que não resulta em produção material, mas em produções subjetivas, ou seja, o homem com a educação, com o conhecimento dos seus direitos, né, com esse aprendizado desse conhecimento cultural, ele vai ter atitudes, ele vai abdicar suas culturas, ele vai estar sobre análises sociais e sobre conhecimentos políticos. Dentre os resultados qualitativos desejados e construídos com a educação em direitos humanos, observa-se os sentimentos de atitudes, os comportamentos, as ações em coletividade, produção de informação e de conhecimento, processo de planejamento e de intervenção social. Os aspectos pontuais sobre o modelo de educação atual. A educação em direitos humanos deve ser dada à criança e a jovens, mas também a todos os envolvidos no processo educativo. Não é só para a criança que está o educando e para os jovens que estão aprendendo como educando. Nós devemos dar aos docentes, aos profissionais do ensino e mesmo aos responsáveis pelas crianças para ter esse pensamento, essa conscientização dos seus direitos. Além de formar as crianças e jovens sobre todos os direitos humanos, é preciso a gente modificar também as lógicas na organização da escola. As crianças vão ter que entender, e os jovens, sobre esse sentimento de hierarquia, essa condição hierarquizada dentro da escola, onde tem o diretor, o gestor, o coordenador, os professores, e essa obediência deve partir do alto da pirâmide, hierarquizando, até a base da pirâmide, que são os alunos. Respeito entre indivíduos, entre todos da escola, incluindo as interações entre alunos ou outros adultos, entre jovens e outras crianças. Uso do espaço com responsabilidade. A resolução de problemas dentro do ambiente escolar. Negociações de regras das escolas. Sanções, enfim, os planejamentos escolar. Então, todo mundo está dentro de um espaço onde esse espaço ele é coletivo. E dentro desse espaço coletivo, nós temos que aprender as regras de coletividade também, as regras de entendimento do que eu posso e do que eu não posso fazer dentro daquele ambiente. É preciso existir coerência entre os que se diz, fazendo discurso, e o que se faz, que são as atitudes, por parte de todos, entre aquilo que é declarado e o que é cumprido dentro da instituição. Na interação educativa, para que haja uma interação sobre a educação, para que todos tenham o mesmo pensamento, o mesmo desejo, saber quais são os seus direitos e seus deveres dentro daquele espaço. As exigências da educação em direitos humanos para o sistema de ensino. Nós trabalhamos com as políticas, né, que é a elaboração de uma forma participativa e aprovar políticas, leis, estratégias de educação coerentes e baseado que nos direitos humanos, que inclui o aperfeiçoamento dos planos de estudo e as políticas de capacitação dos docentes e outros profissionais de educação. Então, está pautado dentro desse processo educacional em direitos humanos. E a execução dessas políticas? Planejar a aplicação dessas políticas de educação em direitos humanos mediante a adoção de medidas apropriadas de organização e facilitando a participação de todos os interessados no processo educacional e no processo político também. A gente trabalha também com esse contexto de aprendizagem, né, no sistema escolar, onde deve respeitar e promover os direitos humanos e as liberdades fundamentais. A gente deve oferecer a oportunidade para que todos os atores, todos os participantes do sistema escolar, como estudantes, docentes, profissionais de apoio da escola, os administradores e principalmente os pais, pratiquem os direitos humanos em seu cotidiano, como se fosse uma prática normal, como se fosse o beber água de todo dia. A gente deve proporcionar a possibilidade para que as crianças expressem as suas opiniões
com liberdade e posso participar da vida escolar também com essa liberdade. O ensino e a aprendizagem, todos os participantes, todos os processos e instrumentos de ensino e aprendizagem devem basear-se no direito humano. A gente tem como exemplo o conteúdo e os objetivos dos planos de ensino, a prática e os métodos democráticos e participativos, os materiais apropriados para o ensino, que inclui a revisão de livros didáticos, entre outros subsídios. Então, a gente deve pautar um tipo de ensino onde todas as crianças vão aprender de uma forma igual, onde todas as crianças vão participar desse ensino de uma forma igual, onde esse ensino nós vamos ter que pegar os livros, trabalhar em cima dos livros, trabalhar em cima do conteúdo dos livros, onde todas as crianças, especificamente, terão a oportunidade de estar com o seu livro em revisão junto com o professor. Formação dos profissionais de educação, dota o pessoal docente, os profissionais da educação e as autoridades escolares de conhecimento, compreensão técnica e competências necessárias para facilitar o aprendizado e a prática de direitos humanos na escola, mediante a quê? A curso de capacitações prévios e simultâneos, né? Antes de começar o ano letivo ou durante o ano letivo, a prestação de serviço, assim como assegurar condições de trabalho e reconhecimento profissional apropriado. Então, essa capacitação, essa formação de professores está dentro da lei, da legalidade, da prática desses cursos de capacitação para os professores durante os processos escolares. Sistema nacional, né, que é a resolução do Conselho Nacional de Educação número 1, de 30 de maio de 2012. No artigo 3 da nossa LDB, existe a educação em direitos humanos como finalidade de promover a educação para a mudança e para essa transformação social. Fundamenta-se em alguns princípios, que é o que a gente sempre fala: dignidade humana, igualdade de direitos, todos os direitos, tá, gente? Reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades, laicidade, onde todos nós temos religiões diferentes. Nosso país é um país laico, ele tem uma diversidade de religião. Democracia na educação, onde há uma eleição, onde o voto da maioria é o que ganha. Transversalidade, vivência e globalidade. Sustentabilidade social e ambiental, ter essa conscientização. No artigo 4, fala que a educação em direitos humanos como um processo sistemático e multidimensional, orientador da formação integral do sujeito de direito. Articula-se as seguintes dimensões. Primeira, apreensão do conhecimento historicamente construído sobre direitos humanos e a sua relação com o contexto internacional, nacional e local. Ou seja, eu conhecer tanto essas questões de direito, essa historicidade do direito humano, dentro da minha concepção, dentro da minha nacionalidade, mas também eu saber das formas, né, o que acontece a mundo afora. Afirmação de valores, atitudes e práticas sobre o que expressam a cultura dos direitos humanos em todos os espaços da sociedade. Todos, não importando a cor, a raça, o grau, né, de ensino, de estudo, a classe social, a sexualidade, todos têm o mesmo direito a expressar sua culturalidade. 3. Formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer presente em níveis cognitivos, social, cultural e político. 4. Desenvolvimento de processos metodológicos participativos e de construção coletiva também, utilizando linguagens, materiais didáticos e contextualizados. 5. Fortalecimento de práticas individuais e sociais que gerem ações de instrumentos em favor da promoção, da proteção e da defesa dos direitos humanos. Então, nós temos dentro dessas práticas dimensões, nós temos princípios, né, que valorizam essas práticas dentro do ambiente escolar,
dentro dessa participação coletiva da educação.